Bem, boa noite para todo mundo que está nos assistindo aqui nesse segundo dia do Bicicultura, do Pré-Bicicultura Online. Meu nome é Ana Carboni, eu sou a atual diretora-presidenta da UCB. Estou muito feliz de estar aqui, fui convidada para mediar essa mesa com o tema de estudos climáticos e economia da bicicleta. Eu sei que lá no nosso card está escrito impactos climáticos, né? Mas a gente, né, tinha conversado e falado que essa questão dos estudos é algo que talvez fizesse mais sentido. Eu estou aqui com três mulheres incríveis, a Léo Nazar, a Aline Cavalcante e a Gláucia Pereira. Elas vão falar para vocês sobre esse tema tão importante para a gente, né? E sobre como a bicicleta pode ser uma importante solução para as nossas cidades, né? Então, a gente vai começar com a Léo Nazar. Ela é cientista política e internacionalista. É maranhense da Ilha de São Luís, dedica-se às agendas de mudanças climáticas, justiça socioambiental e direitos humanos. É membro associada da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, a BPN, e pesquisadora colaboradora do Observatório Interdisciplinar das Mudanças Climáticas. Atualmente, coordena a iniciativa para a Amazônia Urbana no Instituto Clima e Sociedade, organização onde atua desde 2016. Opa! Vocês me escutam, Ana? Sim, tá legal. Ótimo. Pronto. Olá, pessoal. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer à coletiva Paraciclo pelo convite. Realmente uma alegria poder celebrar esse pré-bicicultura e debater uma agenda tão fundamental e tão urgente, né, desde esse lugar da sociedade civil, da militância, dos movimentos, enfim, da participação mais plural e democrática. Eu me sinto honradíssima de estar aqui nessa mesa com todas essas mulheres que têm feito trabalhos e contribuições incríveis. Na realidade, é um mega privilégio poder ouvi-las e aprender com vocês, Dani, Ana, Aline e Gláucia. Quando a Melissa me deu um alô para vir aqui bater esse papo com vocês, duas coisas eu achei que poderiam ser minhas principais norteadoras, vamos dizer assim. Uma que é mais uma provocação do ponto de vista da multidimensionalidade da agenda climática e também quando a gente pensa em seus impactos, e a segunda, um chamado mais urgente, que talvez a gente possa intitular aí como uma convergência por direitos. E o que isso tem a ver com a bicicleta, né? Evidentemente, eu acho que tudo tem a ver com a bicicleta para mim. Digo, não só como alguém que entende e apoia os movimentos por uma mobilidade urbana sustentável, mas, sobretudo, como alguém que pensa na mobilidade ativa, seja pelo andar a pé, seja pela bicicleta, como meios de transporte e também meios de vida. E aqui eu coloco a provocação. Como fazer uma discussão sobre os impactos climáticos que verse tanto sobre a necessidade de novas lógicas de desenvolvimento, quanto sobre a garantia e pluralização desses modos e meios de vida nas nossas cidades e campos, centros e periferias. Há uma leitura predominante sobre impactos climáticos que se situa muito numa chave das causalidades, soluções, sem ter no cerne uma preocupação central que é dar conta do que significa garantia de direitos. E isso ainda caminha a passos lentos, inclusive nos debates sobre transporte público. Quer dizer, a gente pensar em reduzir emissões e trabalhar a adaptação estando desgarradas e desgarrados de uma visão em que entender impacto significa defender a soberania por meio do acesso mais igualitário, mais seguro e mais democrático dos espaços ao nosso redor. Além disso,
eu acho que no que tange o tema de transportes, uma questão fundamental é ampliar as nossas percepções, vamos dizer assim, para que essa agenda seja vista como ponto crítico, um ponto de inflexão de verdade de metas mais ambiciosas e tangíveis. E aí eu digo isso pensando muito na nossa NDC e dos múltiplos acordos, convenções aí, vamos pensar no Acordo de Paris, inclusive, que a gente tem muito discutido nessa última semana pelos seus 5 anos, né? Completando 5 anos agora em 2020. E tudo isso, mesmo em frente a uma série de descontinuidades que nós temos enfrentado em termos das políticas climáticas hoje no Brasil. E aí, para contribuir aqui com minha provocação, né, eu acho que pensar o nível subnacional realmente é contribuir muito para esse debate, porque o nível subnacional tem um papel muito fundamental nessa discussão. E uma mobilidade urbana sustentável, uma transição de mentalidades do que se privilegia em termos de transporte socialmente, acredito que está, de fato, colada a essa perspectiva. Né? Defender a mobilidade urbana, defender a bicicleta, né? Vamos falar da bicicleta, eu acho que é encontrar uma nova forma de acessar o que é de todos, né? E ter garantido condições de vida mais saudável, menos poluente, de redução de riscos e, sobretudo, vulnerabilizações diversas, que são acometidas sobre a sociedade, porque não conseguimos fazer valer ainda, do ponto de vista político-institucional, uma compreensão séria do que significa estruturar as nossas cidades sem esse olhar arcaico e retrógrado que exclui nossos direitos de ir e vir para dar espaços para os carros e companhia. Né? Então, a provocação que eu faço, que na realidade nos obriga a estar aqui falando obviedades, ou pelo menos me obriga a estar aqui falando obviedades, é que discutir bicicleta é discutir direitos, né? É estar conectado a um debate que apresente soluções por aquilo que as pessoas querem e precisam para viver melhor. E os impactos climáticos, infelizmente, são as consequências de não termos esse horizonte. E aí o que resulta disso? Né? Um colapso real que interconecta diferentes crises e que intensifica ainda mais as desigualdades, sobretudo para as nossas populações mais vulnerabilizadas, e digo precisamente a população negra, as diversas populações indígenas invisibilizadas nas grandes cidades, migrantes periféricos e aí por diante. Um lado, é uma realidade conformada sob lógicas predatórias, de exclusão que impossibilitam o direito de buscarmos e oferecermos práticas menos nocivas, e de outro, já caminhando aqui mesmo para encerrar essa reflexão, outro que eu acho que são oportunidades e potenciais únicos de avançarmos no convencimento, no pioneirismo público do que é viver bem nesse coletivo, né? E como lideramos, lideramos e lidaremos com a crise climática no futuro. E aí, para fazer o segundo norteador, para falar um pouquinho desse segundo norteador aí da minha fala, quer dizer, eu acho que realmente é o chamado. Acho que a cada vez mais a necessidade de uma maior convergência para enfrentarmos os desafios que a gente tem na agenda de mobilidade urbana, e um deles é ter uma governança interessada em como os diferentes aspectos da mobilidade podem contribuir com a redução de emissões e, principalmente, estou batendo muito nessa tecla, porque eu acho que tem uma questão que é de mudança de narrativa, que é contribuir para viabilizar uma outra lógica de vida. A gente tem que viabilizar uma base, um ecossistema baseado na mobilidade ativa, na bicicleta, como o cerne de um sistema de baixo carbono. Então, para isso, é fundamental a gente ampliar o espaço da sociedade civil nos processos decisórios, garantir o fortalecimento dos movimentos sociais que estão na linha de frente contra essas dificuldades, principalmente nas cidades brasileiras, onde a gente tem mais de 80% da nossa população vivendo. Né? Então, eu acho que
que fica essa pergunta, é ou não é um assunto sobre condições de vida? E a gente sabe que grande parte das nossas emissões na cidade justamente se concentram na área de transporte. Então, quer dizer, eu acho que o chamado é por uma ação climática que seja interseccional e que crie condições de enfrentamento aos impactos climáticos sob a possibilidade de nos engajarmos em ações mais efetivas de mitigação, né? Mas também tendo nas municipalidades, nas organizações da sociedade civil, nos grupos, os múltiplos atores a oportunidade de construir esse futuro. E a gente só pode fazer isso com essa narrativa. Discutir bicicleta, discutir impactos, é discutir uma outra lógica desses modos e meios de viver. Então, agradeço e encerro por aqui. Uau, muito obrigada mesmo, Léo. Assim, eu recentemente dei entrevista para uma doutoranda, é uma estudante de doutorado ela é brasileira, mas está estudando no Canadá. E a última pergunta dela foi se a mobilidade era um direito humano. E para mim porque a gente precisa ter acesso, né? Quando você precisa ter acesso à saúde, à educação, ao comércio, ao emprego, então a gente realmente precisa falar disso dessa maneira, né? Muito obrigada, porque realmente eu me arrepio aqui com alguns dos pontos, né? Porque fala muito para a gente, né? Essa questão das distâncias, a gente precisa falar da distância, né? A periferia não tem a mesma distância, como que você pode falar de bicicleta nesse lugar, né? A gente vai ter essas falas aqui, que eu conheço bem a Glaucia e a Aline, eu sei que elas vão tocar nesses pontos. Eu vou chamar agora a Aline Cavalcante para falar para a gente. Ela é jornalista nordestina, mãe e ativista da mobilidade ativa e mudanças climáticas. Parte da sua luta está registrada no premiado documentário Bike versus Cars, que circula no mundo desde 2015, fomentando o debate sobre o planejamento urbano nas grandes cidades. Está diretora de participação pública na Ciclocidade, em São Paulo, e conselheira regional da UCB, União de Ciclistas do Brasil. Aline, é com você. Obrigada, Ana. Nossa, primeiro dizer que as palavras da Léo são uma música dos meus ouvidos, assim, muito importante as provocações que ela fez. Vou tentar materializar um pouco, inclusive, várias coisas que ela trouxe. Não quero entrar muito em dados, em números, mas alguns aspectos é importante a gente comentar. Agradecer, claro, ao coletivo Paraciclo, a coletivo, eu vi a Léo falar no gênero feminino, adorei. Paraciclo pelo convite, parabenizar pela bicicultura, né, tanto o coletivo quanto ao CB, agradecer pelo convite e dizer que é uma honra estar aqui entre vocês. Puxa, para mim é maravilhoso. Queria estar presencialmente em Belém. Esse foi o compromisso que eu fiz no último Bicicultura, que eu estaria em Belém. Eu não conheço o Norte, então para mim seria uma oportunidade maravilhosa, mas vai acontecer em breve, quando passar isso tudo. Eu fui anotando algumas coisinhas, inclusive para adaptar um pouco a minha fala. Bom, eu sou a Aline, como a Ana, como todo mundo está assistindo. Eu sou de Aracaju, mas moro em São Paulo já tem 11 anos que eu moro em São Paulo. Então, eu já construo várias coisas aqui, já participei de vários movimentos. Estou também conselheira participativa do meu bairro, que é o Butantã, aqui em São Paulo. E já, enfim, tenho uma vida razoável nessa cidade, que tem bastante nordestina também. Mas eu gosto sempre de reforçar essa raiz. E aí, eu queria, enfim, começar falando que, como a Léo trouxe, a questão das emissões é um tema muito sensível para quem trabalha com mobilidade ou quem anda de bicicleta e quer se envolver com esse tema, porque, como a Léo trouxe, as emissões que mais crescem no mundo são relacionadas à queima de combustível fóssil, vulgo combustível dos carros e caminhões e ônibus. Essa é a matriz energética e esse é o que mais cresce no mundo em termos de emissões de gases de efeito estufa e também outras emissões, como poluentes locais, que fazem com que as cidades fiquem extremamente contaminadas de poluentes provenientes dessa queima. No Brasil, a gente tem aí uma
lógica de que o nosso setor energético ele é limpo, né? Porque a matriz é hidrelétrica. Existem muitas questões em relação a esse limpo da matriz energética hidrelétrica do país, porque tem que olhar com mais qualidade para ver que os impactos causados pelas usinas não é tão limpo assim. Mas vamos falar só das emissões. Os gases de efeito estufa causados pelos combustíveis fósseis dentro do setor energético do Brasil já corresponde hoje a mais de 60% da emissão. Então, se dentro do setor energético mais de 60% é relacionado ao petróleo, a geração de energia elétrica vira 12%, segundo os últimos dados do CEG, né, que é quem faz esse levantamento no Brasil. O último relatório que eu estou tendo é de 2018, que foi a 7ª edição. Então, a gente tem no Brasil, é a 3ª maior fonte de emissão de gases, perde para a questão do desmatamento e uso do solo, que basicamente tem a mesma raiz, que é o desmatamento da Amazônia. Mas quando a gente olha para as cidades, para os ambientes urbanos, ele é o maior causador das emissões. E onde que está a queima de combustível fóssil nas cidades? Na mobilidade urbana, nos transportes de carga e de pessoas. Então, é super importante conectar as agendas de mobilidade, né, de transporte público, de bicicleta, de pedestres, é importante conectar com as agendas de clima, porque está extremamente, diretamente relacionado. O filho, mamãe está trabalhando, vai para lá um pouquinho. Ai, gente, o Cauê vai começar aqui, tá? Vamos lá. Então, e aí o que acontece? A gente tem um país que ele é dependente do petróleo. É nítido, a gente tem décadas de investimento nesse modelo de desenvolvimento, mas é um modelo de desenvolvimento que ele vem da década de 50, 60, e que até hoje as nossas cidades elas vão sendo planejadas com esse olhar. Então, quer dizer, a gente está em 2020 e ainda hoje, décadas depois, a gente continua investindo e priorizando nossas cidades a partir do combustível fóssil, a partir do motor, né? Com o carro, sobretudo, como o centro do desenvolvimento das cidades. E não a vida, e não as pessoas, mas como a gente adequa as cidades para os carros. E o petróleo, né, a queima de combustível, tem se mostrado extremamente ineficiente no Brasil e no mundo. Por quê? Porque ele é caro, né? Se você for olhar todo o caminho do petróleo virar gasolina, virar o diesel, das refinarias, da extração do petróleo, de toda a cadeia de deslocamento dele, até chegar nos postos de combustível, a gente vai ver que ele é caro. Agora, e por que na hora que você vai colocar gasolina no seu carro, por que ele custa o que custa? A gente acha que é caro, né? Tem sempre aquela discussão de vai ter paralisação dos caminhoneiros, porque a gasolina, o diesel estão caros. Mas se a gente colocasse na ponta do lápis o quanto custa a extração do petróleo até que ele vire nosso combustível, a gente vai ver que o governo dá muito subsídio para esse tipo de matriz energética. O custo dele é altíssimo. A conta não fecha. Para essa conta fechar e ser um setor altamente lucrativo, é fundamental ter subsídios. E os subsídios públicos, eles são enormes para esse setor. Ou seja, a gente investe dinheiro público num setor ineficiente e que tem uma série de outros impactos que não estão nessa conta. Não estão na conta a violência no trânsito, não estão nessa conta a poluição local, a contaminação do ar, não estão nessa conta o espaço que o automóvel ocupa nas cidades, né? O espaço público, né? Que no fim das contas esse debate é um espaço público, isso não está na conta do quanto custa o petróleo, e tudo isso são subsídios indiretos e diretos que o governo vai dando para esse setor. Que é um instituto que trabalha com questões econômicas, né, e advoca sobre isso, fez um levantamento em 2018 que, desde a produção até o consumo do combustível fóssil, o Brasil, em 2018, gastou 85 bilhões de reais de dinheiro público para o consumo desse combustível. Ai, filho... E desses 85 bilhões, 73% deles foram apenas para o consumo do petróleo e seus derivados, petróleo, carvão, gás natural. Os outros 14%, que dá cerca de 22 bilhões, foram diretamente para a produção. Não foram para o consumo, foram para a produção. Ou seja, é muito dinheiro. A gente está falando de bilhões de reais do nosso orçamento público para investir num setor que ele é
fadado ao fracasso. A gente está lidando, na verdade, com um tema que, no fundo, é isso. Ele está fadado ao fracasso, ele é ineficiente, ele é finito. O petróleo já tem estudos científicos que mostram que em 10 anos começa a diminuir a capacidade da gente produzir petróleo, né? Buscar esse petróleo que está embaixo da terra. Então, a gente, na verdade, está só perdendo tempo investindo muito dinheiro numa matriz energética que é ineficiente, que não vai dar conta do nosso modelo de vida, né, que a gente tem hoje. E isso está extremamente conectado, por exemplo, com a questão dos vazamentos que aconteceram no Nordeste ano passado, vazamento de óleo, porque é todo um modelo de desenvolvimento que, enfim, acabam trazendo esse tipo de problema para o mundo, né? A gente, enfim, ninguém sabe ainda a origem direito desse óleo, mas ele está dentro do modelo de desenvolvimento do mundo, onde a gente tira o óleo debaixo da terra e ele pode causar esse tipo de impacto ambiental que é imensurável e que, novamente, não está na conta dos subsídios quando a gente bota a gasolina no nosso carro. Esse tipo de impacto não está na conta. Por isso que é extremamente subsidiado, né? Porque senão não valia a pena, não teria sentido investir se não fosse subsidiado. Enquanto isso, a gente vive em cidades que cada vez mais vão abrindo espaço para esse tipo de modelo altamente poluidor e ineficiente e mortífero, né? A gente está lidando numa situação onde cerca de 40 mil pessoas morrem por ano no Brasil. E isso não é normal. A gente está matando, as nossas cidades viraram máquinas de moer pessoas. As cidades, elas viraram esse lugar do medo, o medo da violência pública, da segurança pública, mas a segurança viária é um problema absoluto, assim, nas nossas cidades. E aí a bicicleta, ela entra como uma ferramenta. Na verdade, a bicicleta sempre existiu, né? A bicicleta é anterior ao carro, inclusive. Mas a bicicleta, ela retoma esse lugar de um meio de transporte que precisa de investimento, né? Que tem direitos, né? Na última edição da nossa Constituição, que a bicicleta, do Código de Trânsito Brasileiro, que a bicicleta entra com direitos. Até então, até 88, não se tinha a bicicleta no nosso Código de Trânsito Brasileiro. Então, é recente a inclusão da bicicleta como uma detentora de direitos na cidade. E aí a bicicleta, ela vai se transformando desde então num meio de transporte que é incorporado em algumas cidades na sua matriz, em outras ela é invisibilizada. Aos poucos, esse debate vem vindo, as mudanças climáticas vão evidenciando esse debate, vão evidenciando a importância de se investir em meios de transporte sustentáveis, e a bicicleta toma um gás com essa história. E a pandemia, sobretudo agora, explodiu, né? Venda de bicicleta, toda uma discussão sobre a bicicleta como uma ferramenta de distanciamento social, de saúde, economia, renda. Então, a bicicleta, ela retoma nesse lugar de importância no mundo. Aqui no Brasil, ainda não é uma realidade a partir das políticas públicas, né? A gente não tem políticas públicas ainda nacionais que sejam coerentes com a importância que ela tem nas nossas cidades, mas no movimento social, que é da onde eu estou falando, né, do ativismo, da militância, a bicicleta, ela se torna uma ferramenta de conscientização política. É óbvio que não é todo ciclista que é consciente politicamente ou que é envolvido com causas, mas para muitos ativistas da bicicleta, ela se torna uma ferramenta de conscientização. O que isso quer dizer? Que a bicicleta, como a Léo trouxe, ela começa a interseccionalizar outras lutas. A bicicleta começa a compreender aspectos de moradia, da importância de se planejar cidades a partir dos interesses das pessoas, onde elas moram, onde elas trabalham. Então, o planejamento urbano está conectadíssimo com o planejamento de mobilidade. Tudo isso são amadurecimentos políticos sobre a importância desse assunto, né? E da bicicleta como um fio condutor das cidades que precisam ter desenvolvimento focado na vida e não no motor. Então, a gente completa como essa ferramenta de conscientização. Então, a gente tem hoje inúmeros debates relacionando a bicicleta com habitação, relacionando a bicicleta com emissões, com segurança viária, com movimentos de mobilidade urbana como um todo, mobilidade a pé, mobilidade ativa, redução das desigualdades, mitigação das emissões.
E aí a bicicleta vai se aprofundando sobre o quanto que ela é segurança pública, economia, saúde. Então, quanto que a bicicleta ela só traz aspectos positivos para as cidades, enquanto os carros eles são um gasto para as cidades, um gasto de dinheiro. Não é um investimento, é um gasto que a gente tem todos os anos. Por fim, a Léo também trouxe isso, eu acho super importante falar, a gente precisa pensar numa transição, né, do nosso modelo de desenvolvimento, da nossa matriz energética no nosso país, um modelo de transição para energias limpas e de baixo carbono. Isso já vem sendo falado há pelo menos 10 anos. A NDC, que é esse compromisso internacional, ela vai completar 5 anos agora, mas o debate já vem desde muito antes disso. A comunidade científica já fala desse processo de transição há muito tempo, e a gente não consegue realizar, porque o nosso dinheiro, o nosso investimento público, ele vai canalizado quase diretamente para toda a cadeia do petróleo. E é importante imaginar um país despetrolizado, dependente cada vez menos do petróleo, e encontrando novas formas de manter sua energia, seu desenvolvimento nacional. Por fim, deixa eu ver se esqueci alguma coisa. Eu fui perdendo foco um pouco, gente. Vocês me perdoem. Eu acho que é isso, assim, de uma forma geral, eu queria provocar um pouco o quanto que a gente no Brasil não tem um setor limpo das energias, a energia brasileira não é limpa, ela tem muito sangue nesse processo, ela tem muita devastação ambiental e social, se a gente imaginar Belo Monte, se a gente imaginar as usinas hidrelétricas também, não é uma coisa limpa, de fato. Complexificar um pouco essa relação e trazer para vocês que a gente, dentro da bicicleta, precisa interseccionalizar essa luta e trazer mais gente para defender a bicicleta, mesmo que não pedale. Não é só para ser cicloativista ou defender a bicicleta, não é só quem pedala. É quem quer um modelo de cidade baseado na vida, né? No ser humano, na experiência das crianças, na qualidade de vida dos idosos. Então, para isso, a gente precisa, de fato, reestruturar as cidades, sobretudo porque o debate de mudanças climáticas hoje está colocando muito foco no carro elétrico. Então, é uma oportunidade, assim, infinita. Não dá para a gente perder a oportunidade de, no debate de redução de emissões e de cidades de baixo carbono, a gente colocar no centro desse desenvolvimento o transporte coletivo e o transporte ativo, ou seja, as pessoas, a vida das pessoas. Senão a gente vai perder de novo a oportunidade de colocar de novo essa discussão dentro do setor automobilístico com o carro elétrico, que é uma inovação, que é importante existir, mas não pode ser aonde o nosso dinheiro público vai ser gasto para modificar as cidades, adaptar as cidades, porque ainda assim é um carro, ainda assim é um veículo individual e ainda assim congestiona e mata. Então, que a gente aproveite essa oportunidade como país para garantir os direitos das pessoas, como a própria Léo já trouxe, é fundamental colocar isso no fio condutor, reduzir as desigualdades e refazer as nossas cidades com foco na vida. Acho que é isso, gente. Queria agradecer de novo. Desculpem aí as intromissões aqui. Não, tá ótimo. A participação do Cauê tá fantástica. Participação do Cauê. Ei, Cauê! Olha, beijo, quero um beijo desse também. Aline, obrigada, foi excelente. Eu queria falar, foi feito um levantamento recente que 60% dos trajetos em São Paulo, trajetos feitos de carro em São Paulo, eles são feitos num raio de até 5 quilômetros. Né? E hoje em dia, né, você já tem um reconhecimento, né, que as emissões dos carros individuais elas têm um impacto grande na questão da qualidade do ar, né? Então eu acho que são pontos que a gente precisa debater. O carro ele não pode ser, né, o veículo mais confortável e conveniente, né? Essa dinâmica precisa mudar, né? A gente precisa ter um bom transporte público, uma ocupação do solo diferente do que a gente tem hoje, né? Mas eu vou deixar a Gláucia falar, que eu sei que ela tem muito que acrescentar nessa pauta, a Gláucia Pereira.
Ela é especialista em mobilidade urbana, bacharel em física pela USP, mestre em administração de empresas com ênfase em métodos quantitativos, também pela USP. É fundadora da Multiplicidade Mobilidade Urbana, empresa que atua com pesquisas e dados que possam contribuir para cidades sustentáveis. Tem experiência com visualização de dados, metodologias de pesquisa, análise de dados, estatística multivariada, pesquisa origem e destino, modelagem de demanda, indicadores de sistemas de mobilidade. É pedestre, ciclista e, junto com organizações da sociedade civil ligada à mobilidade ativa, luta por cidades mais humanas. É isso aí, Glaucia, com você. Boa noite a todas e todos. É muito bom estar aqui. Estamos distantes, mas, enfim, estamos aí nessa pandemia. Queria agradecer muito o convite da Paraciclo, em nome da Dani, e queria dizer que a gente saiu de Maringá com essa expectativa de estar em Belém e estaremos lá. Então, tô aqui na expectativa desse Bicicultura ser realmente o pré-Bicicultura, como vocês chamaram, adorei, é um esquenta, só a gente vai se ver lá, tá bom? Obviamente, vocês devem saber que é um desafio falar depois da Léo e da Aline, mas acho que a gente está aqui para contribuir, para falar, a gente sempre tem coisas novas para trazer, essas perspectivas. Esse ano foi um ano completamente diferente, né, desse contexto todo. Então, eu trago aqui hoje algumas reflexões, começando pelo título do evento, O Futuro é Agora, e aqui eu já quero deixar uma provocação se realmente é. Será que esse futuro chegou? E vou balizar aqui alguns tópicos que eu trouxe para discutir isso, se esse futuro realmente chegou. Bom, a gente sabe, tem uma frase que rola muito, né, nas redes, que o veículo do futuro foi inventado há muito tempo, a gente sabe que é a bicicleta, né, quem está aqui provavelmente sabe disso, mesmo quem está chegando agora está com essa expectativa. E aí veio a pandemia, e aí eu que trabalho com mobilidade urbana, e pelo menos as pessoas da minha rede, tivemos aí a expectativa que agora ia mudar, que todo mundo ia entender o que são as mudanças climáticas, o que são transportes sustentáveis, como cuidar da saúde, como cuidar da cidade, que tudo ia dar certo e que o governo ia investir em políticas públicas, porque agora sim tinha chegado a hora. Isso chegou em abril, isso já estava em dúvida, né? E aí, agora em dezembro, a gente sabe que aquela expectativa toda não se concretizou. Mas eu vou trazer, então, aqui 3 pontos que aconteceram ao longo do ano nesse debate. Como a Ana falou, a fala da Léo e da Aline são bastante incríveis, assim, para a gente se contextualizar. Eu vou tentar trazer exemplos mais das cidades, mais do dia a dia, para a gente fazer essa conexão para quem está chegando agora aí no debate de clima. Lembrando, né, que a venda de bicicletas cresceu, teve até um momento que as pessoas investiram em rolos para bicicleta, enfim, os rolos acabaram, aquele desespero todo. Então, eu quero falar aqui hoje, então, de 3 coisas. A gente vai falar um pouquinho das entregas de bicicleta, dessa melhoria da qualidade do ar e do transporte coletivo. Bom, primeiro a Ana me apresentou, né? Eu tenho essa formação científica e como pesquisadora eu faço perguntas e às vezes as perguntas a gente não tem as respostas, mas acho que é importante a gente ir indo nesse caminho da investigação, né? Bom, para quem ou está chegando agora ou, enfim, caiu aqui de paraquedas, pegou o bonde andando, pegou o VLT andando, né, para atualizar essa gíria, a mobilidade urbana, ela trabalha com deslocamento de cargas e pessoas na cidade. Então, são cargas e pessoas. Então, a gente tem que entender a bicicleta também neste conceito de cargas e pessoas. E a mobilidade urbana, ela diz respeito aos modos, serviços e infraestruturas desses modos de transporte. Isso está na Política Nacional de Mobilidade Urbana. Então, essa é a base de toda a discussão quando a gente está falando disso. E, como a Aline falou, a bicicleta é um veículo que foi incluído como veículo, reconhecido como veículo no Código de Trânsito Brasileiro de
97. Bom, vamos lá falar das entregas. A gente lembra, né, nesse contexto da pandemia, que muita gente, já vou colocar aspas das aspas aqui, muita gente começou a pedir comida em casa, começou a pedir coisas de entrega, e aí a bicicleta entrou nessa discussão, lembrando que em julho a gente teve a greve dos aplicativos, a greve dos apps, e aquele realmente foi um momento importante da gente discutir como a bicicleta cruza toda a economia, como faz parte de um contexto social muito mais complexo do que só ficar olhando ali aquele modo de transporte, é a mobilidade ativa. Não, é uma coisa muito maior que isso. E no caso da entrega, faz uma ponte muito legal entre cargas e pessoas. Então, só para contextualizar, na mobilidade urbana tem gente que trabalha lá com logística, que fica só lá nas cargas, e tem gente que trabalha com passageiros, que fica só nos modos de transporte. No caso dos entregadores, juntou as duas coisas, porque quando a gente deixa de sair para comprar algo, a gente está fazendo a carga vir até você. Então, você junta, deixando o seu deslocamento, né, em casa, para sair. Eu queria trazer aqui, é o único dado que eu trouxe, sempre as pessoas acham que eu vou falar de muitos dados, eu trouxe um dado novo que saiu do IBGE, da PNAD Covid, que a gente acha que está todo mundo trabalhando de casa, né? Mas das pessoas que têm ensino médio, só 4,6 pessoas estão conseguindo trabalhar remotamente. E das pessoas que têm ensino superior e pós-graduação, 28,3. Esse é um dado da PNAD Covid de outubro, que saiu agora. Então, assim, só para a gente contextualizar que a gente está vivendo numa bolha e levando em consideração todas esses privilégios e recortes quando, né, fala de um dado geral assim. Então, a minha pergunta que eu deixo aqui deste tema é: a gente conseguiu entender essa relação da terceirização de atividades pessoais e como isso se encaixa na economia da bicicleta? E, mais precisamente, como isso impacta as pessoas mais pobres e pessoas negras que ficaram nessa função, expostos nessa pandemia para fazer essas entregas. Uma outra coisa que eu queria deixar aqui uma pergunta é: os aplicativos até hoje não se responsabilizaram por nada dessas relações, e mais importante, aqui no nosso contexto, eles não dão a opção de você escolher se você quer entrega por bicicleta ou por motocicleta. E aí tem uma questão de distância, né? A gente sabe onde a gente está pedindo, porque se for muito longe, coitado do ciclista, ou coitado do meio ambiente, porque vem uma motocicleta de longe. Então, são essas questões da bicicleta inserida no meio urbano, nas decisões mais diárias que eu quis trazer aqui. Eu quis trazer algo que, olha, gente, isso parece distante, mas está ligado em decisões governamentais e decisões pessoais. Então, a entrega de bicicleta é algo que a gente poderia usar mais nos contextos, nas exemplificações, no convencimento, porque realmente é algo que toca as pessoas e as pessoas conseguiram aí entender e trazer mais isso para o debate. A segunda coisa que eu queria trazer, eu não vou mostrar uma foto aqui, mas eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui, que moram em cidades maiores, notaram, principalmente em março, abril, lá no auge do distanciamento social, que a qualidade do ar melhorou muito na cidade. E ficou algo realmente incrível, assim, né? De ver o horizonte, de não ver aquela fumaça preta rocheada que tem nos céus das grandes cidades brasileiras, né? E aquele momento foi muito importante porque foi vou colocar assim, uma simulação real, né? A gente vem falando há muito tempo, como falaram aqui já, vem falando, já é uma pauta, já é antiga, bate na tecla, mas a gente nunca tinha tido a oportunidade das pessoas entenderem que são os automóveis que causam aquela nuvem preta. Assim, e acho que foi uma coisa que a gente pode falar, mostrar fotos daquela época.
argumentar mais, porque eu achei que tocou mesmo nesse entendimento de clima, do que a gente está falando. Foi uma experiência incrível que a gente não tinha tido essa possibilidade ainda. Mas, mesmo assim, ainda as pessoas parece que não entenderam muito bem que o problema são os automóveis, assim, né? Passou e a gente precisa sempre ficar retomando. E o terceiro ponto que eu quero falar com vocês é uma coisa que tem me preocupado muito, que é sobre os transportes coletivos. Então, vamos lá. Dentro lá dessa concepção de transportes, tem os transportes sustentáveis, que tem toda essa discussão se vai ser mais limpo, se é menos limpo, mas o que for são transportes coletivos que estão transportando mais pessoas do que um automóvel individual, né? Então, os transportes, quando a gente está falando de cidades sustentáveis, o transporte está lá dentro da caixinha Cidades Sustentáveis das ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Agenda 2030. Então, transporte sustentável está lá, o transporte coletivo está lá. O que tem acontecido agora é uma discussão sobre aglomeração. E aí, quem trabalha com transporte deve achar muito engraçado, como se o transporte nunca tivesse aglomerado ninguém, né? Como se o transporte fosse o máximo e agora só que tem aglomeração. Não, agora a aglomeração é mais importante do que a própria discussão de qualidade. O que eu queria trazer aqui, para não me avançar muito na hora, é que, primeiro, no começo teve uma grande discussão e uma parte boa de fazer a integração entre a bicicleta e os transportes coletivos. Aqui em São Paulo teve uma ampliação do horário do metrô para poder usar a bicicleta, inclusive em dias de semana, coisa que nunca tinha acontecido. Teve sim fechamento de ciclofaixa na Marginal, teve fechamento de alguns bicicletários, mas foi possível de alguma forma colocar a bicicleta em pauta junto com os transportes. Mas aí isso foi de uma forma muito rápida trazida como a bicicleta sendo a responsável por resolver a aglomeração do transporte e tirar as pessoas do transporte coletivo. Eu queria chamar a atenção dessa pauta, já estou assim, terminando a minha fala, porque eu acho que é uma coisa muito importante que a gente tem que tomar atenção. A gente não pode, na minha visão, brigar com o transporte coletivo sobre a bicicleta. O nosso problema comum é o automóvel. Me preocupa muito essa questão de vamos assim, em termos de numéricos, a gente precisa de muita bicicleta para desafogar o transporte coletivo. E é claro que a gente quer mais pessoas pedalando, claro que a gente quer pautar isso de uma forma que ajude realmente as pessoas, né, nesse momento, mas a gente não pode, sendo bem clichê, assim, perder o inimigo de vista, sabe? De deixar isso bem claro. E aqui fica essa pergunta: quando é que a gente vai enfrentar as questões, né, do automóvel e não ficar nessa guerra de forças com outros modos de transporte? Até um tempo atrás era pedestre, agora é transporte coletivo, mas a gente precisa, de alguma forma, avançar nesse debate. E para finalizar, então, eu tenho todo esse entendimento. Acho que o desafio é entender a bicicleta nesse contexto econômico dela, dentro de várias coisas. Então, cada vez mais, quem está chegando agora, não se assuste, mas cada vez mais a gente vai ver temas transversais, interseccionais, de todos os lados, que muitas vezes vai perguntar: nossa, mas o que isso tem a ver com bicicleta? Gente, gênero, raça, classe, todas as violências, vulnerabilidades têm a ver com a bicicleta, porque a bicicleta tem a ver com toda a sociedade que a gente está pautando. E aqui fica a minha pergunta: quanto realmente, fora da nossa bolha, as pessoas entenderam a bicicleta para a sua própria saúde pessoal, para a saúde da cidade, para a saúde mental, que foi uma coisa muito legal, né, que as pessoas começaram a discutir na pandemia, da bicicleta como uso para a saúde mental, e aí a gente tem que discutir isso, e trazendo aqui para a saúde financeira, né, porque a gente está numa situação que muita gente tem que usar um transporte mais
em conta, mais barato. E a Aline falou rapidamente disso, eu vou falar rapidamente também pelo tempo, que eu quero ouvir as perguntas, mas depois de tudo isso, a gente teve uma baixa adesão das prefeituras com políticas públicas sérias. Né? No Brasil, nem as faixas temporárias de direito saíram, então fica aqui essa decepção de futuro. E então, eu vou trazer aqui para fechar que a economia da bicicleta está inserida, então, nesse contexto maior, e que, então, a economia da bicicleta ela não é um nicho de estudo, mas ela, sim, é uma coisa que perpassa todas as coisas. E vou trazer uma frase do Legião, que eu gosto muito, que é: o futuro não é mais como é antigamente. Deixar isso como uma pergunta, se a gente sonhou esse futuro certo e se ele vai chegar. Obrigada. Obrigada, Gláucia, foi fantástico. Assim, eu fico com um monte de perguntas na cabeça e vou usar do meu poder de mediadora para pular na frente e fazer uma pergunta que eu já recebi essa pergunta e eu acho que é muito interessante a gente assim, refletir, né? O que a gente pode fazer enquanto indivíduo, né? A gente, como organização, né, a gente participa de diversas ações, né? A UCB está na coalizão Respirar, por exemplo, lutando contra a Anfávia, que está querendo que a aprovação, né, do Proncov, que deveria reduzir as emissões de todos os veículos, passe. Então, a gente está assinando carta para ministro, para, né, tentar fazer isso. Enquanto organização, a gente está nessa luta, mas individualmente, né, assim, como que a gente faz essa balança mudar, né? Eu concordo com a questão do transporte coletivo, que a gente tem que trabalhar para melhorar. Na realidade, eu acho que é até mais amplo esse debate em termos do planejamento urbano com o uso misto do solo. Tenho falado isso repetidamente. A gente tem que ter trabalho perto de casa, perto de escola, perto de hospital, perto de comércio, né? Para os deslocamentos não serem tão amplos, né? Em São Paulo é assim também. Aqui no Rio de Janeiro você tem pessoas que precisam todos os dias se deslocar mais de 60 quilômetros para chegarem aos seus trabalhos, suas escolas, etc. Então, fica inviável. Como é que você vai usar a bicicleta? Mesmo que eu quisesse usar a bicicleta, né? Se tivesse se fosse um ciclista muito poderoso, né? Então, eu queria colocar essa pergunta para vocês três, né? Eu acho que cada uma no seu pensamento, mas assim, o que nós, né, cada um de nós, como pessoa, pode fazer para mudar esse esquema. E aí, não sei se a Léo começa, como é que vocês querem fazer, porque... Eu posso começar, acho que a Léo... Tem essa questão toda do individual, né, como você falou, que precisa de alguma forma entender. Eu acho importante a gente entender que essas decisões individuais são possíveis, mas elas não mudam todo o sistema, né? Assim, a gente pode pedir num restaurante mais perto, andar de bicicleta, andar a pé, ter uma responsabilidade com outras pautas transversais. Então, questionar se você está usando muito plástico, se as coisas que você compra na internet são plástico, questionar questões básicas mesmo, assim, se perguntar, como eu estava falando, de ser da investigação, de ser pesquisadora, faz sentido? Existe frete grátis? Existe eu comprar um livro e o livro se materializar na minha porta em 2 dias, 1 dia? Sabe, eu preciso disso. O que realmente é possível fazer para ir diminuindo todos os impactos de transporte, emissão, tal? Então, assim, tem isso, mas assim, é isso, né? A gente pode fazer alguma coisa, mas a responsabilidade geralmente passa por políticas públicas. Nisso, eu convido as pessoas a se associarem às organizações, né? Começando pela UCB, e se associem a todas as organizações locais, e mesmo que não sejam locais, para começar a ficar por dentro desses debates, né? Porque uma hora ou outra você pode acabar, enfim, tendo algum argumento melhor e começando a discutir isso. Eu tenho uma pergunta para a Aline, eu sei que ela vai responder isso, mas eu já aproveito. Porque eu fiquei na dúvida, me deu uma ideia de pesquisa aqui.
O asfalto está dentro dessa conta do petróleo que você falou, Aline? A Léo quer falar antes? Eu vi que ela... Não, Aline, vai em frente, vai em frente. O petróleo, eu vou levantar de novo a pesquisa do INESC. Eu não lembro, porque foi de 2018. O que eu anotei aqui, 73% concedido ao consumo de derivados de petróleo, carvão e gás natural, 72 bilhões, e os outros 14% diretamente para a produção, né, para as refinarias. Eu não tenho certeza se o asfalto está incluído, mas eu tenho o estudo do INESC. Se não tiver, vale a pena, amiga, porque são esses subsídios indiretos que a gente, às vezes, que nem a Ciclocidade esteve, né, numa briga muito grande em relação à Zona Azul aqui de São Paulo, que foi concedida para a iniciativa privada. A Zona Azul, não sei se todas as cidades têm ou as pessoas conhecem, quando o motorista precisa pagar para estacionar no espaço público. E esse recurso, ele financiava uma parte da nossa companhia para concedeu esse serviço que trazia lucro para a prefeitura, concedeu para a iniciativa privada. E, por exemplo, a exploração da cidade, né, do estacionamento, do uso do espaço público, isso não está na conta do subsídio ao carro. É como se fosse um privilégio mesmo, um presente que as pessoas têm quando ganham carro, é poder usar a cidade sem pagar nada por isso, ou pagando muito pouco por isso. Muitas vezes, acho que no Rio de Janeiro, o valor do transporte público, do bilhete do transporte público, é mais caro do que a Zona Azul. Ou seja, o transporte, você andar de ônibus, você paga mais caro individualmente do que estacionar seu carro na via pública. Então, são essas distorções que a gente tem que combater. Voltando para a pergunta da Ana, como indivíduo, eu acho que tudo isso que a Glaucia falou é extremamente importante. Eu falei que a bicicleta é uma ferramenta de politização, né, de conscientização política. Mas as pessoas às vezes podem se politizar não só pela bicicleta, mas pela alimentação, pela discussão do plástico, pela educação das crianças, ensino público, pela saúde pública. Então, tem formas de se politizar sobre as coisas. O mais importante para mim como indivíduo é a gente compreender aonde está a questão dos direitos fundamentais das pessoas e aonde isso conecta com as políticas dos governos. Ou seja, as ciclovias, ciclofaixas, por exemplo, para trazer para a bicicleta de novo, elas não são um presente, não vieram de brinde, não foi uma coisa que as cidades já nasceram com elas. Foi muita luta, foi muita disputa, foi muita briga, foi taxão, disputar com taxinha de furar pneu como comerciante, foi ir para a audiência pública e ser ameaçado por vereador, foi mortes, muitas mortes de ciclistas. Então, as coisas não estão dadas. O direito de andar de bicicleta com segurança nas cidades não é dado. Assim como não é dado, estamos vendo com esse governo, a saúde pública universal, a educação pública de qualidade. Se a gente não batalha, não usa o serviço e não pressiona por ele, a gente vai perder. A gente está perdendo muitos direitos ao longo desses últimos anos, sobretudo agora nesse último desgoverno aí. Então, o que eu poderia dizer sobre como indivíduo que dá para ser feito, além de usar as coisas e questionar tudo, as facilidades, etc., se engajar nas organizações, como a Glaucia trouxe. E uma coisa que eu aprendi com as ciclovias, as ciclofaixas de São Paulo é importante você, eu não vou dizer elogiar, mas você reconhecer o trabalho da política pública. Então, por exemplo, aqui em Aracaju, aqui em São Paulo tem um canal da prefeitura chamado, que é o 156, que é um canal de reclamação ou de conexão com cidadãos. Eu imagino que muitas cidades tenham esses portais de reclamação e tal com a prefeitura. E aí a gente fez um pedido via lei de acesso à informação das principais reclamações relacionadas a ciclovias e ciclofaixas. Todas, assim, 90 e tantos % delas eram pedindo para remoção. E a gente sabe que na vida real, não é todo mundo que quer remover ciclovia. Na vida real, as pessoas querem melhorar a infraestrutura, querem dar mais sentido, mais eficiência, ou querem trazer para o seu bairro. Na vida real, tem muitas pessoas que querem isso aqui em São Paulo. As pesquisas da Regional São Paulo demonstram que o cidadão da cidade de São Paulo quer usar mais a bicicleta. Então, que a gente também, como indivíduo, possa entrar nesses canais e se fazer presente.
eu acho que precisa conectar a ciclovia tal com tal, precisa aumentar o tempo semafórico de tal semáforo aqui, precisa, sabe, mostrar que a gente usa, conhece e quer melhorias. Porque se a gente também não entra no governo, né, na prefeitura, e se coloca presente como usuário do transporte, né, ou da cidade, pedindo melhorias, nesses canais só tem reclamação. Mano, só tem, vamos tirar a ciclovia, vamos aumentar as velocidades da cidade. É impressionante a quantidade de pessoas que pedem aumento de velocidade. Então, também que a gente possa gerar dados, né? A Glaucia que trabalha com dados, talvez concorde, mas é isso, que a gente possa ser números também, gerar dados de reclamação, gerar dados de elogios ou de melhorias, mostrar que os cidadãos que são favoráveis a essa transformação urbana também pressionam pela política pública por dentro dos mecanismos, os conselhos participativos, os canais de participação, as reuniões, audiências públicas, enfim. Como indivíduos, a gente tem que estar participando e presente, senão a gente vai perder nossos poucos direitos conquistados nas cidades. E é isso. Desculpa, falei demais, gente. Léo? Opa, deixa eu abrir aqui a câmera para a gente conseguir se ver. Ana, para essa pergunta sobre o que nós podemos fazer, né, eu queria falar de algo muito pessoal, mas que tem a ver com a coletivização. E nisso, eu digo a socialização da importância da mobilidade ativa e a garantia de fortalecer a mobilidade ativa, seja nos hábitos, nas práticas, mas, e por isso disse pessoalmente, né, porque desde o lugar da minha ocupação como pesquisadora e membro aí dessa filantropia, né, fortalecer o ecossistema de organizações, grupos e atores também que fazem parte e que compõem essa agenda. Então tem um lugar da individualização, né, mas tem um lugar também da coletivização. Não sei se é coisa de cientista política, mas eu acho que não dá para desassociar tão facilmente a individualidade da coletividade quando a gente pensa nas mudanças climáticas, em impactos climáticos, sobretudo porque a gente está falando de impacto sobre vida de pessoas que já estão condicionadas a desigualdades, seja desigualdade racial, seja desigualdade de gênero, de classe, o que muitas vezes não é o que partilhamos na nossa realidade ou no nosso pessoal. Então, acho que tem um lugar que é, de fato, de ter um olhar atento a isso, quando a gente debate a nossa agenda, que é dar um sentido tanto estratégico quanto de verdadeira transformação das nossas lógicas de enfrentamento e experiências. Então, eu acho que tem que ter vontade política e tem que ter interesse pessoal, né? E eu acredito que um grande desafio é saber como é que a gente pode trabalhar de modo mais estruturado esse convencimento e para o campo da pessoalidade, trabalhar ali muito próximo da sociedade, mas também de forma mais estruturada esse aspecto também na governança local, né? E acho que para isso a gente precisa garantir, estou falando muito desse lugar, né, de alguém que trabalha nesse campo da filantropia mesmo, porque já é importante essas posições, quando a gente tem a oportunidade de dialogar perto com as organizações, né, eu acho que a gente precisa garantir e aproximar a sociedade civil e os movimentos desses processos, seja monitorando, seja acompanhando, enfim, entendendo que a participação é inegociável. Eu acredito que a sociedade civil da mobilidade ativa pela bicicleta é incrível, é diversa, e isso é um ponto mais que positivo para que saibamos que temos condições de avançar. Então, pessoalmente, eu estou sempre tentando aprender com vocês, eu aprendi muitíssimo com a Aline e Glaucia aqui hoje, e acho que quer dizer que os trabalhos que essas organizações têm feito contribuem muito para o debate, né? E para a gente desenvolver soluções por esse sistema lá de baixo carbono que eu falei um pouquinho ali no início, com a minha reflexão inicial, né? Então, eu acho que o grupo de ciclistas, da mobilidade ativa como um todo, tem esse olhar, inclusive, voltado, quer dizer, para um olhar muito sensível sobre o local, a partir dos pontos que levantei inicialmente, né, que é de construir essas narrativas
por condições de vida, sobre condições de vida, trabalhar esses temas como diretrizes para a gente pensar outras condições de vida. Então, eu acho que discutem muito bem o tema da segurança, discutem o tema da mobilidade do ar, discutem o tema da transição energética, tudo que a Aline e Glaucio nos trouxeram hoje, enfim, acho que é uma expertise sem igual, né? E acho que integrar a agenda climática, a agenda de transporte é realmente ter uma visão do todo. Então, quer dizer, eu não consigo imediatamente desassociar a individualidade dessa coletivização e acho que o principal ponto é continuar fortalecendo esse ecossistema incrível aqui de iniciativas e soluções para um futuro, de novo, né? Que não só que a gente quer, mas um futuro que a gente precisa. Obrigada, Léo. Não, então, eu sempre falo que a gente precisa, a primeira coisa, é repensar nossas escolhas, né? Em todos os sentidos, em todos os lugares, para que a gente consiga, né, de fato, mudar, né? Eu acho que a gente precisa comunicar, né, mais e melhor, usar mais dado, que eu acho que é uma coisa que eu acho que a gente ainda falha, quando eu digo a gente, assim, os movimentos de modo geral. A gente está aprendendo, né? Estamos, aos pouquinhos, levando alguns tombos, mas aprendendo. E a gente tem duas perguntas aqui feitas ali no chat, uma da Cristina Lacerda, que ela pergunta como está o movimento para baratear os custos de investimento para a aquisição de bicicletas. Não sei se algumas de vocês gostaria de fazer algum comentário sobre isso. Posso falar, eu não sei exatamente como está, eu sei que a Aliança Bike tem feito bastante incidência nesse sentido, né, principalmente em relação ao IPI e outras peças. Eu sei que está tendo uma mudança dentro da classificação do IBGE na produção de bicicletas, então tem uma questão de nomenclatura, de dados, como a Ana falou. Então, tem peça que é produzida tudo junto, dentro do mesmo código. Então, a partir desse ano, o IBGE mudou e a bicicleta, e algumas peças da bicicleta vão ter uma nomenclatura especial. Especial não, né? Diferenciada, destacada, um nível a mais. E a gente vai poder ter mais incidência sobre isso, mais dados sobre isso. A gente sabe também, acho que uma coisa em relação ao preço que eu gostaria de falar, eu acho que cada vez mais a gente tem que prestar atenção, não só no preço da bicicleta total, bicicleta inteira vendida numa loja especializada de bicicleta, mas também entender o preço das peças e ir trabalhando cada vez mais a cultura da bicicleta, porque as pessoas possam aprender a consertar, aprender a reaproveitar, e tá nessa rede, né? A gente que tá numa rede que todo mundo, tem gente que troca as peças, sabe o tamanho de todas os pés de velas e o que encaixa o quê, é mais fácil, mas tem boa parte da população que está fora desse rolê, né? Então é importante que a gente se atente para essa facilidade que a bicicleta tem, trazendo aí tanto para o contexto econômico como por esse hackeamento do sistema que hoje a gente vive nesse mundo capitalista, de que tudo a gente tem que comprar novo inteiro, né? E que a gente não consegue consertar nada. E tem aí movimentos, e a bicicleta pode fazer parte disso, de movimentos de consertar, pelo direito de consertar um celular, pelo direito de consertar um ar-condicionado, pelo direito de consertar as coisas. A bicicleta conversa muito bem com isso. Então, acho que é mais uma pauta que pode estar aí nessa questão de não gastar recursos naturais. Não, eu acho ótimo esse debate, até porque a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de sustentabilidade também nisso, né? Eu aqui em casa aproveito todas as câmeras de pneu que estão assim ruins e tal para amarrar. Eu tenho uma caixa atrás da minha bicicleta, eu amarro ali com câmera de pneu que já não dá mais para remendar. Então, eu acho que a gente tem que falar sobre isso também, né? Sobre essa questão da reciclagem. E falando sobre a questão do custo da bicicleta total, né? Uma bicicleta nova, 70% do valor da bicicleta é imposto, né?
Então, existe sim uma luta para, né, para baixar a carga tributária da bicicleta de modo geral, e a gente importa muito, né, na realidade. A gente produz quase nada aqui no Brasil, de fato, de peça. As peças são importadas, mesmo o polo de Manaus, ele monta coisas que vêm de fora, né? Isso tem também um impacto, obviamente, ainda mais agora com o dólar no preço que está, né? Então a gente tem, eu acho que tem isso também, essa questão da produção nacional. Existem fábricas pequenas que estão produzindo quadro, por exemplo, mas não produz as peças menores, né? Câmbios, freio, né? A gente tem que falar também essa questão econômica de produção, até porque você qualifica essa produção aqui no Brasil e você tanto emprega quanto, né, tem uma cadeia muito mais ampla aí, né, na hora que a gente fala de uma produção de fato aqui, né, se fosse para falar em produção de peças consumíveis, né, porque a gente tem isso também, né, tem peças que são consumíveis, uma corrente, ela tem um desgaste que você não pode usá-la para sempre, a coroa, né, as catracas e tal, a mesma coisa. Então, eu acho que a gente tem muita coisa que pode ser reaproveitada e que pode ser usada até, de fato, o fim da vida daquela peça, né, que é trocada e descartada muitas vezes, ainda não no final da vida, vamos dizer assim, e que pode ser reaproveitada para outros usos, né? A gente tem exemplos de várias artistas, pessoas que fazem coisas maravilhosas com peças de bicicleta. A Sheila fez uma pergunta também aqui, como podemos realmente incluir a bicicleta e o transporte coletivo se o modelo de cidade que temos é colonizado pela ou através dos motorizados individuais? Tchan, tchan, pergunta... Colonizado, adoro. Adoro as referências, cara, de colonização até hoje, né? Eu acredito que... Primeiro, eu acredito que a gente está em processo de transformação. Eu não acredito que a gente está parado no tempo, eu não acredito que a gente está andando para trás, necessariamente. Eu acho que a gente está em processo. Ora com mais recursos, investimento, esforço de alguns governos, horas com menos. Mas a verdade é que a gente está em processo de transformação no mundo. Esse debate está acontecendo no mundo inteiro agora. E se você imaginar que... Eu falei do Código de Trânsito Brasileiro, né, da reformulação do Código, eu acho que eu falei o ano errado, é de 98, a Glaucia depois me corrigiu, 97, 98. Se a gente pensar que em 98, até 98, a gente não tinha bicicleta no Código de Trânsito Brasileiro, a gente está aí no processo de como que a gente implementa, né? Temos hoje planos de mobilidade nas cidades com mais de 20 mil habitantes, temos plano diretor, muitas cidades têm, outras copiam, outras ficam dando desculpa, mas assim, existe uma mudança cultural em curso, do meu ponto de vista. Para mim, existe uma mudança cultural muito nítida em curso. Você veja, eu não sou de São Paulo, né? Eu nunca imaginei morar em São Paulo e estar viva, assim, e viver o momento de poder pedalar em algumas vias da cidade. É óbvio que a gente tem uma cidade de 12 milhões de habitantes com uma diversidade gigante. São muitas São Paulos aqui dentro. Mas mesmo, sei lá, a Avenida Paulista, mesmo essas avenidas super hipsters, super ricas, eu nunca imaginei que pudesse pedalar numa ciclovia, sabe? Ou que pudesse existir um esforço de incluir a bicicleta em algumas avenidas aqui, mais recentemente a Rebouças, que é uma via extremamente carrocrata, extremamente construída para isso, assim, e agora ela vai recebendo infraestrutura. É adequada? É a melhor forma? Precisa de melhoria? Sempre. Melhoria sempre. Mas o debate, eu acho que está indo. Horas com mais força, horas com menos, mas eu acho que está indo. E é importante que a gente perceba que nós somos parte dessa engrenagem da mudança cultural. Nós somos parte disso, né? O meu filho está vindo já com outra percepção de cidade. Eu dou todo o subsídio para que ele já venha com outro chip de olhar a cidade. E que ele, quando for adulto, ou quando ele for mais velho, ele possa colocar isso em prática na vida dele, como cidadão, como profissional. E isso eu não tive. Isso eu fui descobrir agora. Eu fui andar de bicicleta com 20 e poucos anos, como uma ferramenta de emancipação, né, de transformação política. Então, eu sinto que a gente está indo para algum... Está indo, né? É difícil falar que a gente está bem. A gente não está bem, mas a gente está andando a passos agora lentos. O debate de clima, recentemente, estava
A gente estava avançando também devagar no debate de clima no Brasil, mas tinha a NDC, tinha lá os seus momentos, tinha uma política nacional de mudanças climáticas, e agora o debate é terra plana, sabe, deu realmente uma travada. Mas eu acho que isso vai passar, precisa passar. E, se eu não me engano, a Sheila perguntou em relação à questão ambiental. Foi isso, Ana? Como conectar com a agenda ambiental? Só um minutinho, que a pergunta está numa outra tela. Só um que eu fiquei divagando aqui. Completar que o modelo da cidade que temos é colonizado através de motorizados individuais. Não, ela coloca só essa... meio ambiente. Eu vou aproveitar, a Léo avisou aqui no chat que está com uma demanda lá simultânea, né? Eu não sei se você quer abrir sua câmera e se despedir, Léo. Não sei se você quer dar uma última palavra. Eu vou fazer uma última pergunta depois e fechar também, porque a gente já está no horário. Legal. Ana, mil desculpas, eu realmente vou precisar dar uma fuga, vou ter que fazer umas chamadas, as demandas aqui nos chamam, mas só me despedir, agradecer muitíssimo a Aline, a Gláucia e a coletiva Paraciclo pela oportunidade, né, de ter estado aqui com vocês, fazendo esse debate, esse papo tão legal. Eu gostei muitíssimo de participar, sempre aprendo muito, né, e com vocês. Eu acho que a gente tem hoje um ecossistema de organizações, como eu já falei diversas vezes hoje aqui, né, da mobilidade ativa com potencial fantástico para a gente pensar em soluções criativas, ainda mais nesse contexto, né, de crise pandêmica, crise climática, crise da biodiversidade, crise democrática que a gente está atravessando, quer dizer, múltiplas crises, né, e certamente existe um desafio muito específico, que são as descontinuidades e os ataques em curso às políticas ambientais e climáticas hoje no Brasil. Então, acho que a gente tem que analisar essa situação também de maneira muito integrada, né? Porque é uma situação delicada, e acho, quer dizer, que são vocês, né? A sociedade civil, os movimentos sociais, que têm um papel realmente fundamental em garantir na resistência e de forma criativa, né? Seja por outros caminhos, como nível subnacional, continuar pautando aí, eu falei há pouco, né, esse futuro, que é um futuro possível. Me parece que é um futuro que está dado, que é inegociável e que é muito possível pela qualidade de contribuições que a gente tem. Então, vindo dessas pesquisadoras maravilhosas que tive a oportunidade hoje de conhecer e de ouvir. Então, só deixar um abraço coletivo e desejar muita saúde a todas e a todos também. E a todos. Obrigada, Léo. Muito bom, muito bom. Muito obrigada pela sua participação. Fantástico. Até mais, um abraço grande. Tchau, tchau. Então, a gente tem mais uma perguntinha que a gente vai caminhando para o encerramento, né? Eu vou fazer mais uma pergunta. Queria já antecipadamente agradecer a Aline e a Gláucia, né? A Léo, foram fantásticas, foi assim muito tranquilo mediar esse painel, fico muito feliz de estar aqui podendo contribuir um pouco com o pré-bicicultura, com a coletiva Paraciclo e a coletiva Paraciclo, e da gente estar fazendo essa esquenta agora, para ano que vem a gente estar lá em Belém com tudo, com vacina e feliz. A Roberta Raquel, ela coloca o seguinte: vocês consideram que a pandemia pode provocar um retrocesso em relação à construção de cidades mais saudáveis, ou seja, que favoreçam a mobilidade ativa e o transporte público? Eu vou pedir que vocês respondam e que façam suas considerações finais, que aí a gente fecha com chave de ouro, com uma pergunta bacana. Oi, Roberta, beijo. Obrigada pela pergunta. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque algumas pautas realmente foram atrasadas, né? As pessoas partem para um momento de fazer só para si. Então, andar só de automóvel, se isolar, cuidar do seu, e várias coisas foram adiadas, principalmente coisas em relação à saúde, né? Porque as coisas mais eletivas
ficaram para depois. E agora a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é isso, é inegociável, usando a palavra que ela usou bastante, é inegociável, não dá para largar as políticas públicas, mas são coisas preocupantes, assim, né? Eu posso trazer aqui o exemplo do censo, que não saiu, já estava ameaçado de que ia sair, queria ser o censo de 2020 do IBGE, tinha ficado para 2021 e agora vai ficar para 2022. Então, são coisas que vão atacando as políticas, né? Porque você deixa de acompanhar as políticas, tudo vira uma desculpa para prorrogar as coisas. Ontem eu vi uma notícia que quem teve a carteira de habilitação vencida agora vale mais um ano, porque como se a pessoa não pudesse renovar a carta. E essas coisas vão sendo empurradas, mas todo esse contexto de crise que faz com que a gente perca, vai perdendo as forças, né, para a sociedade civil de lutar com tantas coisas, mas eu acredito que, na teoria, a gente não vai perder. Eu acredito que essas discussões que eu trouxe aqui, que são coisas muito pontuais, acho que as pessoas começaram a entender que a mobilidade ativa é possível, mais possível do que era no passado, mas as políticas públicas não foram implementadas. Então, a gente vai ter que assim, engrossar o caldo, trazer mais gente para a sociedade civil para fazer essa pressão. E com isso, eu agradeço a participação. Quero dizer, vi aqui no chat as pessoas comentando de repetir a mesa. Repetiremos a mesa presencial, no happy hour, no bar, dançando carimbó, de todo jeito. A gente vai estar lá em Belém. Enfim, estaremos lá com muita alegria e não vejo a hora de encontrar todo mundo. Muito obrigada mais uma vez, em especial a Ana aqui, a Ruth e a Dani, que fizeram toda essa construção. Um beijo para a Léo, que já foi, para a Aline, e a gente vai tocar aí um bom final de ano para todo mundo. Ai, gente, vou fazer uma fala meio... Eu sou sagitariana, então, cara, eu quero viajar logo, eu não aguento mais computador, eu não aguento mais ficar conversando com vocês por aqui, não poder dançar carimbó, não aguento. E, Roberta, também, obrigada pela pergunta, concordo com o que a Gláucia trouxe, mas eu tenho um ponto sobre a questão do retrocesso que eu estou vendo com muita atenção, que é a questão da vigilância. Essa questão da pandemia tem trazido um estado de atenção para todo mundo e essa política do medo que favorece perda de direitos, né, para resolver a questão do medo, da violência. Então, o meu maior medo em questão dos retrocessos é que a gente abra mão dos nossos direitos, abra mão dos nossos, sabe, do que a gente tem, por causa da vigilância excessiva, do uso dos dados sem regulamentação, porque tem que ser assim, individualizamos muito o debate, então cada um por si, e isso é muito prejudicial. A individualização da solução, ela desloca a gente, como a gente já falou hoje, para um lugar que cara, cada um que lute pelo seu. Só que tem muita gente, a fatia maior da nossa sociedade não tem a oportunidade de fazer isso, de só lutar pelo seu. Ela precisa de apoio do coletivo. E hoje, trabalhar em coletivo está um desafio por conta da pandemia. Mas a gente não pode esquecer que é só isso que vai... É o coletivo que vai fazer a gente crescer como sociedade. É o encontro nas praças, é a conversa, é os debates, as ações em conjunto que vai fazer a gente mudar políticas públicas e mostrar que a gente existe como sociedade que quer mudanças. Então, para mim, acho que o ponto de atenção sobre o retrocesso por causa da pandemia é estado de atenção, que parece que legitima perda de direitos. Mas é isso, eu como bolsa vegetariana sou super otimista, eu acredito que a gente está vivendo um momento muito importante da sociedade, acho que vibrações estão mudando, olha aí a louca, né? Pessoas estão se conscientizando e para mim a gente é parte de uma engrenagem de um processo muito, muito, muito importante de mudança na nossa sociedade. Então que a gente se conecte com isso, continue trabalhando, não esqueça do coletivo. Queria agradecer por falar em coletivo, né? O coletivo Paraciclo, na figura da Ruth e da Ana e da Dani, e a todos que participam do coletivo, que vocês se juntem em coletivos nas suas cidades e proponham
ações institucionalizadas, ações civis, ações criativas, ações diretas, se façam presentes nos debates. A gente precisa voltar a aparecer mais nos debates, para não ser esquecidos, né, invisibilizados, como os nossos governantes querem, que a gente simplesmente suma, desapareça. Mas a gente está aqui resistindo. Então, ó, um beijo, boa noite para todo mundo, foi ótimo, adorei, muito. Gente, queria de novo agradecer a todo mundo, foi maravilhoso. Eu saio sempre fortalecida desse aqui, e isso é muito bom. A gente está separado, assim, isso às vezes dá uma sensação de eu quero fazer alguma coisa com... Eu quero ver quando a gente se encontrar. Vai ser uma festa contínua, né? Vamos, né, assim, fazer... Vai ser só festa. Vamos fazer só festa, não vai ter mais nada. Apoiado, né, Aline? Não, então, eu queria agradecer, queria falar um pouquinho também sobre essa questão, né, da UCB, da União Ciclista do Brasil. A gente está aqui, vamos fazer, nunca esquecer de pesquisar, de levar dado, de falar, fazer uma fala qualificada, né? Eu lembro uma vez que eu e a Aline, a gente estava lá em Brasília e eu tinha feito uma fala para um grupo de prefeitos na Marcha dos Prefeitos, ano passado. Parece que está tão longe isso, assim, né? Não, deve ter uns 2 anos já isso, não? Não, foi abril do ano passado, tá doida? Nossa! Meu Deus, que eternidade! E ela, no final, ela virou e falou assim, nossa, eles te ouvem, né? E aí eu virei e falei assim, pois é, eu vim aqui e trouxe um monte de dado, né? Um monte de número, né? Que a bicicleta é capaz de melhorar, né, a saúde social, né, no sentido de barateia o custo do SUS, né, você fala número. E aí a pessoa está ali com aquele ouvido, né, ligada naquilo que você está falando. Então, eu acho que a gente precisa comunicar melhor, né, e é isso. Agradeço muitíssimo, tanto ao convite, com a oportunidade de estar aqui falando. Associe-se ao UCB, quem não é associado da UCB, estamos aí lutando por esse movimento da bike e por cidades vivas e menos violentas, né, para o convívio. Boa noite para todo mundo. Vocês, os comentários no chat são fabulosos. Eu queria conseguir dar tempo de ler tudo, mas não dá. Um beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau. Agora, já saímos do ar?